Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e sua mãe e nossa mãe, Maria Santíssima. Meu irmão e minha irmã, eu sou o irmão Tomás de Aquino, oblato do Mosteiro de São Bento da Bahia, e vamos continuar hoje a nossa reflexão quaresmal, esta caminhada que estamos fazendo em nossa paróquia, nos preparando para a grande festa da Páscoa. Hoje, eu queria abordar o tema Quaresma, tempo de conversão, a partir da dinâmica e da perspectiva da oração como este caminho para a nossa conversão. Bom, já percebemos que a Quaresma é este tempo que o Senhor Deus nos dá para fazermos o nosso caminho de volta para Deus. Este caminho supõe o arrependimento e a firme decisão de voltar para Deus. Neste movimento que nos tira da paralisia do pecado para o movimento da graça. Só que nós corremos sempre o risco, e isto é um risco muito real, muito concreto, de acreditar que a conversão é um movimento nosso, que nós nos convertemos, que, ao fim e ao cabo, Deus é um grande espectador da nossa conversão e que ele não é protagonista da nossa história de salvação. A este equívoco, a tradição da igreja chamou de pelagianismo, uma heresia do início do cristianismo, que é basicamente a crença de que, olha, uma vida reta, o meu esforço ascético, a minha atitude de conversão, de retidão, me leva para Deus. Precisamos, sim, de real compromisso de conversão. Precisamos, sim, de real atitude de mudança de vida. Mas precisamos também nos lembrar que tudo isso é dom. Tudo isso é graça. Tudo isso nos vem a partir do movimento primeiro de Deus que nos ama e nos faz amá-lo. Veja bem que na nossa relação com Deus, nós somos sempre respondentes, nunca primeiros agentes. O que é isso? Deus toma sempre a iniciativa. Por mais que pareça que você, que eu, que nós estamos nos movendo para Deus, e de fato estamos, quando decidimos buscar a conversão, isto é sempre uma resposta, isto é sempre um movimento de eco, isto é sempre um reagir ao movimento primeiro que é de Deus. Deus é aquele que primeiro nos procura. Na Sagrada Escritura, isso nos é apresentado pela imagem do bom pastor. O nosso Senhor Jesus Cristo nos apresenta mais de uma vez essa imagem, que era uma imagem já comum a Israel. O judaísmo no tempo de Jesus reconhecia esta imagem profética do bom pastor. Deus é o pastor de Israel. Israel é a ovelha que Deus ama. Jesus aplica a si esta imagem, vai dizer, eu sou o bom pastor. E nós somos as suas ovelhas. O bom pastor vai em busca das suas ovelhas. Deus vai à nossa procura. Deus sai à nossa procura. Nós somos alcançados pelo amor de Deus. Quando nos decidimos voltar para Deus,
é como um ato de resposta a um Deus que nos busca. O amor de Deus é sempre o primeiro movimento. O amor de Deus é sempre o movimento que nos alcança. E por que eu estou trazendo isso à baila? Para dizer que a atitude de conversão que é necessária, que é imprescindível, que é da natureza mesma deste tempo de Quaresma, só vai ser corretamente percebida e vivida na dimensão da oração. Nós corremos o risco de reduzir o arrependimento dos pecados, a tomada de consciência da própria fragilidade e o desejo de mudança de vida, de conversão. Nós corremos sempre o risco de reduzir isso a uma dimensão moral, a uma dimensão de atitudes. Olha, então, eu agora tomo consciência e essas coisas erradas que eu fazia não farei mais. E vou me confessar e vou me arrepender dos pecados. Ok, tudo isso é muito bom. Tudo isso é necessário. Tudo isso é importante. Mas a conversão não se reduz a isso. Porque a conversão é uma resposta de amor ao sentir-se amado. E esta percepção de sentir-se amado por Deus, esta intimidade com Deus, nós só conseguimos na oração. A oração, portanto, é o caminho fundamental para a conversão. Veja, nós não rezamos porque somos perfeitos. Nós rezamos para sermos perfeitos. Então, a primeira questão que se coloca para a oração é: a ninguém é vedada a oração. Ninguém é indigno da oração. Às vezes algumas pessoas dizem assim: mas eu tenho uma vida de pecado, eu tenho uma vida errada, eu reconheço que as minhas escolhas na vida têm sido ofensivas a Deus, então eu não tenho condições de me colocar diante de Deus. Veja bem, voltamos à parábola do fariseu e do publicano que foram ao templo. Já comentamos essa parábola. O publicano, pecador, e Jesus reconhece que ele é pecador. Jesus não escamoteia. Jesus é a verdade, portanto, em Jesus não há mentira. E nós podemos ter esta tranquilidade. E veja como isto é libertador. Como Jesus nos conhece e Jesus é a verdade, não precisamos mentir. Não faz sentido mentir. Não faz sentido usar os joguinhos que nós sempre usamos para parecermos melhores do que somos na nossa relação com Deus, porque Deus conhece tudo. E esse conhecer tudo de Deus é libertador para nós, porque nos permite sermos exatamente o que somos. E nos apresentarmos para Ele, nos apresentarmos diante dele absolutamente transparentes, sem reservas, sem fingimentos, sem meias palavras, sem joguinhos de linguagem ou de imagem para parecermos melhores do que somos. Como de resto nós, infelizmente, fazemos, né? Nós sempre temos essa tentação de tentar aparecer bem na foto, não é? Na relação com as outras pessoas, de, olha, mostrarmos o melhor lado nosso. Com Deus a gente não precisa ser assim. Porque não faz sentido ser assim, porque Ele nos conhece. Ele nos conhece mais do que nós mesmos. Então,
Na parábola do fariseu e do publicano, Jesus reconhece o publicano como pecador, mas diz, ele permaneceu no templo, batendo no peito, dizendo, tem piedade de mim, Senhor, que sou um pecador, e este voltou para o templo justificado. Isto é, por mais abjeta que seja a minha vida, por mais pecador que eu seja, por mais erros que eu tenha cometido ou esteja cometendo, é sempre possível levantar os olhos aos céus e encontrar de volta o olhar de Deus como Pai que acolhe. A oração, e existem tratados e mais tratados sobre a oração na tradição da igreja, a oração eu gosto de defini-la como um diálogo entre Deus e o homem. Nesta ordem, entre Deus e o homem, e não entre o homem e Deus. E aqui já começa uma primeira questão para nós pensarmos a oração. Precisamos pensar a oração como espaço de escuta de Deus, mais do que de fala nossa. Infelizmente, nossa oração é muitas vezes marcada por muito falar e pouco ouvir. Todos nós já devemos ter passado pela experiência de conversar com pessoas que não nos deixam falar. Elas querem conversar conosco, mas na verdade elas estão tão apaixonadas pelo som da própria voz que elas praticamente não nos escutam. É um monólogo. Elas falam, e você fica às vezes até meio atordoado, dizendo, mas meu Deus, o que é que eu faço agora? Você assim assente com a cabeça, diz alguns monossílabos assim, concordando, mas você não consegue efetivamente dialogar, falar com ela e ouvi-la, porque ela fala o tempo inteiro. Ao fim de uma conversa como essa, você tem a nítida sensação de que não foi uma conversa, não foi um diálogo, que a pessoa falou e você escutou. Mas a outra pessoa, às vezes, vai para casa iludida, achando que realmente conversou com você. E às vezes diz, é porque naquele dia nós conversamos, lembra? E às vezes dá vontade de dizer assim, mas nós não conversamos. Você falou e eu escutei. Não houve conversa, não houve diálogo. Com Deus é a mesma coisa. Não raro, nossa experiência de oração é uma experiência de muito falar e pouco ouvir. E Deus fica, como esse interlocutor, sem conseguir nos dizer nada, porque ele não tem espaço para falar. Primeiro movimento para uma boa vida de oração é inverter esta lógica e transformar a oração num espaço mais de escuta do que de fala. Claro que nós precisamos falar a Deus. Claro que nós temos necessidades, angústias, pedidos. Claro que nos é lícito dizer a Deus o que sentimos, o que sofremos. E claro que Deus nos acolhe e nos escuta com o coração de pai. Mas Deus também quer nos falar. Deus também tem algo a nos dizer. E eu diria, o que Deus tem a nos dizer é muito mais importante do que o que nós temos a dizer para Deus. Quando a gente toma esta atitude, muda a perspectiva, a nossa vida de oração dá um salto de qualidade. Ela muda totalmente. A primeira coisa é que eu percebo que Deus tem algo a me dizer.
que a minha história, a minha vida, pode mudar de perspectiva a partir deste algo que Deus tem a me dizer. Então, na primeira perspectiva, na primeira dimensão que eu quero trazer para a nossa reflexão, é o cristão, em seu caminho de conversão, precisa ter uma vida de oração. E por vida de oração, supõe-se um diálogo íntimo com Deus. E este diálogo íntimo com Deus supõe uma atitude de escuta do que Deus tem a nos dizer, muito mais do que de falar algo para Deus. Não obstante, insisto, nós temos coisas a dizer para Deus e é legítimo que o digamos. Deus é nosso amigo e está disposto a nos escutar. Mas ele tem algo a nos dizer. Quando falamos em vida de oração, pensamos logo nas orações estruturadas, nas orações formalizadas, na piedade popular, na oração do terço, no terço de Nossa Senhora, o terço da misericórdia, nas novenas tais e quais. Todas práticas piedosas muito santificadoras, aconselháveis, importantes, úteis. Mas, por vida de oração, a gente supõe algo que vai além disto. Repara, não nega isto. Contém essas práticas devocionais, mas dá um salto para além. Isto é uma experiência de diálogo com Deus. Deus que nos fala, nós que lhe escutamos. Nós que falamos a Deus, Deus que nos escuta. Poderíamos dividir a vida de oração em duas grandes dimensões. A dimensão litúrgica do culto público e a dimensão privada da oração pessoal. Oração pública e litúrgica, oração pessoal. Ambas se retroalimentam. Ambas são interdependentes. Uma vida litúrgica sem oração pessoal se esvazia. Uma vida de oração pessoal sem a liturgia da igreja se torna ensimesmada, subjetivista. Falaremos primeiro rapidamente sobre a vida litúrgica, depois falaremos mais detidamente sobre a oração pessoal. A liturgia da igreja, ela é o culto público prestado pelo povo de Deus, pela igreja, esposa de Cristo, isto é, pela igreja, por nós. Quando nós dizemos a igreja, precisamos aprender a dizer a igreja com a consciência de, ao dizer a igreja, eu estou dizendo nós, que somos a igreja. É muito perigoso nos referirmos à igreja, à diocese, à paróquia, como coisas que estão apartadas de nós, como realidades externas. Olha, não, isso é a paróquia, não sou eu. Veja, não existe a paróquia. Existe a paróquia na pessoa dos paroquianos. A diocese na pessoa dos fiéis da diocese. A igreja na pessoa de cada um de nós que somos a igreja. Nós somos a igreja, a comunidade. Então, o culto público da igreja, isto é, o nosso culto público. O culto público que nós celebramos como comunidade. Ele é fundamental, porque lá se celebram os sacramentos, que são atos de Cristo na nossa vida. Entre os sacramentos, o sacramento da Eucaristia
é o mais eminente, o Santíssimo Sacramento, que é uma expressão que a gente usa, né? O Santíssimo Sacramento. Não porque ele seja mais santo do que todos os outros sacramentos, mas no sentido de que nele há algo de singular, que é a presença real, sacramental, de Jesus Cristo nas espécies eucarísticas. Não que Jesus Cristo não esteja presente nos outros sacramentos e na vida da igreja. Jesus Cristo vai dizer, onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. É a palavra do Senhor. O mesmo Senhor que disse, isto é meu corpo, isto é meu sangue, em relação à matéria do pão e vinho, e nós dizemos, olha, em função desta palavra de Jesus, isto é meu corpo, isto é meu sangue, o sacramento da Eucaristia é a presença real de Jesus, é o mesmo Jesus que diz, onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. Portanto, a presença de Jesus em nosso meio, quando nos reunimos para louvá-lo, quando nos reunimos em seu nome, é presença de Jesus. Como é presença de Jesus a Eucaristia. Agora, há uma diferença de qualidade. Porque no sacramento da Eucaristia, esta presença ganha uma dimensão sacramental na matéria do pão e do vinho. Então, a Eucaristia é este santíssimo sacramento pela singularidade do modo como Jesus Cristo está presente. Não porque ele só esteja presente na Eucaristia. Ele sempre está presente. O Espírito de Deus preenche a terra inteira. Isto é, Deus está sempre presente conosco. Pelo batismo, nós somos templo e morada do Espírito Santo. Templo e morada da Santíssima Trindade. Inabitação da Santíssima Trindade. Portanto, em cada ser humano, Deus está presente. São João Crisóstomo, de uma maneira muito dura, que nos interpela com muita força, vai dizer assim, olha, se você não honra o corpo de Cristo no pobre na porta da igreja, como poderá honrar o corpo de Cristo na matéria eucarística? Isto é muito forte. Porque às vezes nos dobramos o nosso joelho em adoração a Cristo presente sacramentalmente na Eucaristia, e devemos fazer isso, porque é Deus presente na matéria do pão e do vinho. Nada de errado com isso. Mas não veneramos Cristo na carne do pobre à porta da igreja. E ali, no pobre, é também Cristo que está presente. Porque ele mesmo também nos disse, estive preso e me visitastes. Estive nu e me vestiste. Tive fome e me deste de comer. Mas voltando, a vida litúrgica da igreja é fundamental. Nela, nós celebramos os mistérios da vida da igreja, da vida de Cristo, celebramos a nossa vida como igreja. Nela, nós nos tornamos, de fato, comunidade, corpo místico de Cristo. É na liturgia, na vida litúrgica, que nós vivemos em plenitude a nossa dimensão de corpo de Cristo, de comunidade, de igreja. Portanto, a vida litúrgica é fundamental. Um caminho de conversão supõe um adensamento da vida litúrgica. Esse adensamento tanto em quantidade quanto em qualidade. Em quantidade, isto é, eu ia à missa uma vez no mês, quando me dava vontade, e eu começo a fazer um movimento de observância do preceito dominical, e de fato
participar da missa dominical. Ou a minha vida permite, eu tenho condições, pela maneira como é o meu trabalho, como é a minha vida, de onde eu moro, e eu consigo participar, além da missa dominical, da liturgia eucarística durante a semana, ou de exercícios piedosos durante a semana, a reza do terço na comunidade, a adoração eucarística, o ofício de Nossa Senhora, e eu vou adensando a quantidade de minha vida litúrgica. Mas eu preciso também adensar a qualidade da minha vida litúrgica. Isto é, como eu participo da Eucaristia? Olha, eu vou à missa todos os domingos. Mas a missa passa que eu nem percebo. Porque eu não tenho uma real participação da celebração. Veja, por participar da celebração não significa agir na celebração. Há um equívoco aí. Olha, quem mais participa da celebração é quem faz uma leitura, quem serve como ministro extraordinário da Eucaristia, quem ajuda o padre no altar, ou canta no coro da igreja, ou toca o instrumento. Não, não, não. Tudo isso é importantíssimo e é necessário e precisa ser feito, e são dimensões de participação, mas isto não é essencialmente a participação. Sentar-me no banco da igreja e acompanhar atentamente a liturgia, meditando no coração cada movimento da liturgia, rezando com a boca e com o coração a liturgia, é uma participação efetiva, real, necessária, fundamental na liturgia. Talvez quem serve na liturgia pode correr o risco de participar menos da liturgia. Eu posso estar ali no coro, cantando, no grupo de canto, cantando, muito mais preocupado com a nota estar afinada, com pronunciar bem as palavras, com não esquecer a melodia. Então, assim, em fazer o meu trabalho de cantor ali na liturgia de forma muito precisa, o que é importante, o que é necessário, o que é bom, o que é justo, nada disso está errado. Mas isso ser de tal forma central que eu não participo da missa. Que meu coração não se envolve com a liturgia. E talvez alguém que esteja sentado no banco e que não leu, não cantou, não ajudou, apenas participou da liturgia com uma absoluta entrega de coração, tenha sido muito mais participante da liturgia do que quem fez alguma coisa. Então, para ficar muito claro, isso não diminui em nada a importância de quem tem ação na vida litúrgica. Ao contrário, são muito importantes. Mas é preciso algo mais, que é esta atitude do coração de estar presente. Na escola, nas universidades, nas escolas, a gente tem uma expressão entre os professores, a gente diz assim, olha, fulano estava na sala, mas só o corpo, a cabeça estava em outro lugar. Às vezes a gente está dando aula. Agora não, por causa da pandemia, ninguém dá mais aula presencial, né? Mas assim, na sala de aula ali presencialmente, e reconhecia ali que tinha, pelos olhos, a gente dizia assim, olha, fulano está na sala, mas só o corpo, a cabeça está longe. E às vezes a gente faz de propósito, chama a pessoa, fulano, ele, sim, estava em outro lugar. Nós corremos o risco disto na liturgia. É preciso estar na liturgia de corpo e alma e efetivamente participar da liturgia. Então,
incrementar a quantidade, mas mais que isso, incrementar a qualidade da vida litúrgica. Mas ao lado da vida litúrgica, que é importante, há a oração pessoal. Sem oração pessoal, a qualidade da vida litúrgica necessariamente cai. Essa vida de oração pessoal, sobre ela eu queria pontuar dois aspectos que eu considero muito importantes. O primeiro deles é a meditação da palavra de Deus como um caminho excelente de crescimento da vida espiritual. A essa meditação pessoal da palavra de Deus, a tradição da igreja chama de Lectio Divina, ou leitura divina. É um método antiquíssimo que os monges guardaram com muito carinho ao longo destes séculos, mas que não é exclusividade dos monges, é um patrimônio de toda a igreja. Todo cristão pode e deve fazer a experiência da Lectio Divina, ou da leitura orante da palavra de Deus. Seria outra forma de dizer Lectio Divina. Leitura orante da palavra de Deus. Eu poderia falar de 3 tipos de leitura da palavra de Deus. A primeira é a leitura intelectual ou acadêmica ou investigativa, que pode ser rigorosamente científica ou mais empirista. É a leitura de quem lê a Sagrada Escritura para interpretá-la, para entendê-la, para buscar significados. Isso pode ser feito à luz da exegese, das ciências bíblicas, ou no movimento empirista. Então, deixe-me ler aqui que eu quero entender determinada passagem do Evangelho. Veja, é um movimento meramente intelectual. Nada de mal nele. Mas isto não é oração. Isto é estudo. Necessário, importante, mas não é oração. Um outro tipo de leitura da palavra de Deus é a leitura da palavra de Deus feita como proclamação da palavra de Deus, como anúncio da palavra de Deus. É o que, por exemplo, se faz na Sagrada Liturgia, em que a palavra de Deus é anunciada. Ali, tanto quem anuncia quanto quem escuta lucra das graças que vêm de Deus, porque fides ex audito, quer dizer, a fé vem pelo ouvido. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que precisamos anunciar. A fé precisa ser anunciada. A palavra de Deus precisa ser anunciada. Mas ainda aqui não temos uma leitura orante da palavra de Deus. E o que é esta leitura orante da palavra de Deus? É quando eu me debruço sobre a palavra de Deus para meditá-la no íntimo do coração e tentar escutar o que Deus tem a me dizer através daquela palavra. Não o que Deus tem a dizer ao mundo, à igreja, ao tempo de hoje, mas o que Deus tem a dizer a mim. Esta leitura orante da palavra de Deus, ou Lectio Divina, é o método pelo qual nós dialogamos com Deus. Deus nos fala através de sua palavra, nós lhe falamos através da nossa resposta de oração. Sem uma dinâmica consistente de meditação diária da palavra de Deus, dificilmente cresceremos na intimidade com Deus. Há um ditado que diz assim, olha,
quer conhecer uma pessoa, coma 1 quilo de sal com ela. Quer dizer, ninguém come 1 quilo de sal em 1, 2 dias, né? Você leva um tempo para consumir 1 quilo de sal. Meses para consumir 1 quilo de sal, né? Então, comer 1 quilo de sal juntos significa passar um tempo juntos, ter uma experiência de vida com o outro. Nós precisamos ter uma experiência de vida com Deus. Isto é, precisamos nos colocar íntimos de Deus. E só existe uma forma de ser íntimo de uma pessoa, é conversar com ela. Mas não é uma conversa extemporânea, é um hábito de conversar com. Todos nós já tivemos essa experiência na vida de irmos ficando íntimos de alguém ao tempo em que vamos conversando, 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 conversando. E a gente vai, pouco a pouco, se abrindo e vendo o outro se abrir para nós. Com Deus não é diferente. Precisamos crescer na intimidade com Deus. Este crescer na intimidade com Deus se dá pelo exercício da leitura orante da palavra de Deus. Esse movimento de leitura orante da palavra de Deus nos levará a uma vida litúrgica mais rica, mais participante. Porque este Deus que nós celebramos na liturgia é este Deus com quem nós temos este encontro íntimo na meditação da palavra de Deus. E vai enriquecer também a nossa vida de oração privada. Porque este Deus com quem temos este colóquio íntimo é o Deus a quem eu me dirijo na minha oração pessoal, do terço, do ofício de Nossa Senhora, do terço da misericórdia e coisa e tal. E neste movimento de oração, eu vou fortalecendo os vínculos, meus vínculos com Deus e enfraquecendo os meus vínculos com o pecado. A oração é, portanto, caminho de conversão. A oração não é privilégio dos convertidos, mas é exercício de conversão. Se rezar, se orar é conversar com Deus, poderíamos então buscar na Sagrada Escritura qual é o método de Deus, na pessoa de seu Filho Jesus Cristo, de conversar conosco. E veremos surpresos que, ao longo do Evangelho, Jesus conversa com os seus discípulos. Estou falando de conversa, não estou falando de pregação. Conversa, dialoga com os seus discípulos intimamente e dialoga com os pecadores. Uma grande acusação que se faz de Jesus é de se misturar com os pecadores. No tempo de Jesus, havia uma prática religiosa de uma separação muito estrita entre aqueles que eram observantes da lei e que queriam se separar daquelas pessoas que eram pecadoras. E que, de fato, eram pecadoras. Veja, não é que elas não fossem pecadoras, não, elas eram pecadoras. Não é? Os publicanos, que eram ladrões, que eram corruptos, as prostitutas, que tinham uma vida irregular, uma vida de pecado, os adúlteros, pecadores. Não se diz que não são pecadores. Mas Jesus tem uma outra atitude. Em lugar de se separar dos pecadores, Jesus conversa com os pecadores. E vamos encontrar vários diálogos. Toda vez que Jesus
faz uma cura, ou perdoa os pecados, há sempre um diálogo, e um diálogo verdadeiro. Não é uma troca de palavras superficiais ou palavras prontas. Não, é um diálogo íntimo, em que Jesus, de fato, conversa, olha nos olhos e dialoga. Isso nos quer dizer, de pronto, uma coisa. Todos somos chamados a dialogar com Jesus. Todos somos chamados à oração. Então, meu irmão e minha irmã, não interessa qual é o meu pecado, qual é o seu pecado. Não interessa qual é a minha dificuldade, qual é a sua dificuldade. Todos nós somos chamados a uma conversa com Jesus. Todos nós podemos nos colocar no poço de Jacó, no lugar da samaritana, e conversar com o Senhor. Coração aberto, contar nossa vida. E ouvir Jesus dizer: eu te conheço mais do que você. Eu sei o que aconteceu, eu sei quais foram os condicionantes, eu sei o que te levou a tomar essa atitude, eu sei quais foram os seus sofrimentos, quais foram as suas angústias. Mas você quer mudar? Você quer recomeçar? A oração é este espaço em que eu posso, de fato, conversar com um amigo. Mas não é um amigo qualquer, é o amigo. E nesse diálogo com este amigo, reencontrar meu caminho, rever as minhas prioridades, rever as minhas escolhas, redirecionar minha vida, converter-me, arrepender-me dos pecados. Veja, a oração é um caminho de diálogo íntimo com Deus. A oração é uma resposta de amor a um Deus que me amou primeiro. A oração é este espaço em que o Espírito Santo, o Espírito do ressuscitado, o Espírito de Jesus Cristo, nos vai enchendo e nos fortalecendo para este caminho de volta para Ele. Na Sagrada Escritura, todos os pecadores que conversam com Jesus ainda são pecadores. No diálogo com a adúltera que seria apedrejada, ela de fato tinha cometido adultério. Ela de fato era adúltera. E quando ela conversa com Jesus, não há muitos sinais de que ela esteja arrependida do seu adultério. Mas ainda assim, Jesus dialoga com ela. E termina o diálogo perdoando os seus pecados. Se ninguém te condenou, eu também não te condeno. E chamando-a à mudança de vida. Vá e não peques mais. A cada um de nós, Jesus faz um convite. Ele está sentado à beira do poço de Jacó e nos pede que nos sentemos e conversemos com ele. Esta é uma conversa que mudará a nossa vida, porque é uma conversa com a verdade, na verdade, é uma conversa de verdade. Nesta quaresma, é preciso que nós, para de fato trilharmos um caminho de conversão, façamos a experiência da verdadeira oração. Não apenas daquela oração de fórmulas prontas. Veja, as fórmulas nos ajudam a rezar, elas não são más. Ao contrário, são fórmulas testadas pela tradição da igreja, algumas elaboradas por santos, e que nos ajudam a dizer coisas que talvez a gente não soubesse
como dizer precisamente. Mas ao lado destas fórmulas de oração, é preciso também o espaço da liberdade para nós conversarmos com Deus. E em uma conversa em que estejamos dispostos a ouvir mais do que falar. Porque lembre, Ele nos conhece. Ele sabe de que barro somos feitos. Ele nos é mais íntimo do que nós mesmos. Ele sabe quem somos nós. Não há nada que nós possamos lhe dizer que ele já não saiba. Embora muitas vezes ele deseje ouvir de nós. Porque ele respeita a nossa liberdade. E porque respeita a nossa liberdade, espera que nós livremente façamos o movimento de nos dirigir a ele e de lhe dizer o que precisamos. Mas ele já sabe. Portanto, nós podemos falar com ele com muita parcimônia, né? Com muita economia de palavras, mas dispostos a ouvi-lo, a escutá-lo, dispostos a perceber, a sentir, a escutar o que ele nos tem a dizer. Sem vida de oração, a conversão pode se resumir a um ato moral, a uma decisão racional, a uma decisão operativa, sem, porém, tocar as raízes do pecado que estão em nosso coração. Eu posso mudar de atitude sobre determinado vício, determinado erro, determinado pecado que eu tenha, como uma atitude moral de correção, o que é bom, mas não ataca a raiz do meu pecado que está no meu coração. É na oração e da oração que nasce a verdadeira conversão. E a oração, a intimidade da oração, todos somos chamados. E dela, ninguém é apartado. Que nesta quaresma, nós possamos fazer este exercício de intimidade na oração com Jesus Cristo. Possamos fazer dele nosso confidente, possamos fazer dele nosso íntimo, possamos, de fato, confiar a ele o nosso coração e ouvir dele os planos de amor que tem para nós. Possamos fazer o exercício da criança que se abandona confiante aos braços de seu pai, aos braços de sua mãe. Precisamos readquirir o espírito de criança para nos lançarmos na oração nos braços do bom pastor e escutarmos sua voz gentil a nos acolher, a nos transformar, a nos apontar os caminhos da graça. Lembrados que somos sempre reagentes, somos sempre aqueles que nos movimentamos em resposta a um amor que nos amou primeiro. Isso nos dá a grande vantagem de saber que não seremos recusados. De que o amor que lhe dermos será correspondido. Porque ele nos amou primeiro. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado e sua mãe, Maria Santíssima. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.